Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer aqui primeiro o companheiro Betão, deputado estadual, nosso companheiro de luta, sempre disponibilizou o seu mandato aqui à disposição na luta contra a privatização da Copasa. E mais importante do que isso, em defesa dos serviços públicos para os clientes da Copasa aqui no estado de Minas Gerais. E Betão é de Juiz de Fora, e olha que lá nem Copasa tem, né, Betão? Não, lá é Cesama. Lá é o Cesama, é tipo uma autarquia municipal, né? Isso. Então, assim, o compromisso e a responsabilidade do Betão em torno do saneamento, ele ultrapassa as suas origens, né? Porque ele sabe da importância da Copasa como uma empresa pública para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar o público aqui presente, que nós temos aqui alguns rostos conhecidos, viu, Betão? Aqui nós temos trabalhadores de Copasa, temos clientes da Copasa, nós temos aqui o Cesário, que é o diretor eleito da Fundação Libertas, lá da Copasa também. Tem ex-diretores da Copasa, o Gils Queiroz, o Alex, pessoas importantes nesse contexto. E os companheiros dos Correios também, e a companheira ali que eu estou vendo ali, a professora Cristina, lá do Movimento Vargem das Flores. Enfim, agradeço a vocês por estarem aqui presentes para a gente debater a importância da Copasa como uma empresa pública para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. E alguns contextos aqui a gente tem que discutir aqui, né? O processo de sucateamento da Copasa, que está sendo feito pelo governo Zema. O governo Zema, ele prometeu privatizar a Copasa, Betão, em alguns momentos, dizendo que é uma empresa ineficiente e que era uma empresa de monopólio, que só servia para cabide de emprego. E eu vim aqui hoje preparado para debater outros assuntos que não chegassem nesse contexto de monopólio, esse contexto de cabide de emprego e esse contexto de que a Copasa seria uma empresa ineficiente. Mas, para nossa surpresa, e aí o senhor já tinha lido aí anteriormente, que quando essa audiência ela já tinha sido convocada, o vice-governador, né, atuando enquanto governador do Estado, com desespero para se colocar em evidência na política do Estado de Minas Gerais, porque até então ninguém conhece o vice-governador aqui do Estado, ele veio aqui protocolar na Assembleia Legislativa um projeto de privatização da Copasa e também, junto com esse projeto, a PEC 24, que ela visa estritamente a tirar o direito de cada um que está aqui nessa casa para usar o seu direito de referendar sobre vender ou não as estatais mineiras. Eu estou falando da Copasa, da CEMIG e da Gasmig. A gente poderia estar aqui discutindo somente a pauta dos trabalhadores, mas quando o Matheus Simões coloca um projeto de privatização da Copasa aqui nessa casa, ela ganha uma importância tão grande ou maior do que defender os interesses dos trabalhadores que a gente representa, porque, além deles, tem os clientes da Copasa, que ela está em torno do Estado de Minas Gerais inteiro que usa desse serviço. Enfim, né, o Matheus Simões, ele protocolou esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, né, ele está tentando ganhar visibilidade, na minha avaliação, como um desespero político, para criar evidência, para daqui 2 anos se colocar como candidato do Zema para a disputa eleitoral para o governo do Estado de Minas Gerais, e a gente não vai deixar isso acontecer. Enfim, Betão, tem muitas coisas acontecendo na Copasa. E a coisa mais grave que está acontecendo na Copasa nos últimos anos, depois que o governo Zema assumiu o poder, é a substituição de mão de obra concursada por mão de obra terceirizada. E eu não estou aqui falando que o trabalhador terceirizado ele é ruim de serviço ou nada disso, não, pelo contrário. Ele é vítima desse processo de terceirização e de sucateamento que está acontecendo na Copasa. Então, hoje, só para colocar alguns dados aqui, a engenharia da Copasa, ela está, não vou falar quase toda, não, mas a grande parte dela já está terceirizada. A Copasa ela está usando as suas estruturas para contratar engenheiros, para trabalhar dentro da sua própria estrutura, dividir, né, a estrutura física e trabalhar como se fosse um trabalhador da Copasa comum. A Copasa, ela terceirizou o serviço de leitura. Leitura é aquele serviço que o trabalhador da Copasa vai na casa do cliente, é o primeiro contato que tem com o cliente, e lê aqueles números pretos, para aqueles números ele gerar... Desculpa. Gerar a fatura, né, desse cliente ao final do mês. Então, assim, enfim, depois que o governo Zema terceirizou esse tipo de serviço, apareceu inúmeras reclamações na Copasa aqui na região metropolitana. E aí, essas reclamações, elas provocaram também
agências lotadas, reclamando do serviço e mostrando que a Copasa hoje está, de fato, sendo sucateada pelo governo Zema. E o que aconteceu com esses trabalhadores que foram terceirizados, Betão? Os leituristas da Copasa. A Copasa simplesmente falou: ô Zezinho, Joãozinho, ô Ricardo, você trabalha aqui na cidade de Belo Horizonte, mas seu serviço, Ricardo, saiu daqui, ele não existe mais, eu vou te transferir para uma cidade de 600, 700, 800 quilômetros de distância. Sem saber que isso pode mudar totalmente a vida desse trabalhador. O trabalhador tem uma casa própria, tem os filhos que estão estudando, né, nesse período, tem a sua vida particular, e a Copasa simplesmente trata esse trabalhador simplesmente como um número, como uma matrícula descartável. Por isso a importância aqui dessa comissão, Betão, onde você preside, porque a gente tem que defender, além da população que usa desse serviço, mas também o trabalhador que tem o compromisso de levar esse serviço com qualidade para a população mineira. Também, Betão, a Copasa está fazendo demissões sem justa causa, usando como argumento aquele tema 1022 do STF. O tema 1022 é aquele onde o STF fala que as empresas não podem demitir de forma imotivada. Aí a Copasa pega esse argumento para ela e senta lá com um grupo de 4 advogados e falam: peraí, se eu não posso demitir de forma imotivada, então com uma pequena motivação, então eu posso. E aí a Copasa está usando as avaliações para isso aí ocasionar a demissão desses trabalhadores, né, para, de fato, substituir por mão de obras terceirizadas. É claro que a gente tem um sindicato, né, um sindicato atuante, que é o Sindágua, e a gente entrou com algumas ações para esses trabalhadores e estamos conseguindo voltar esses trabalhadores de novo para a ativa, mas através de ações judiciais. E isso não impede da gente vir aqui e trazer à Assembleia Legislativa o conhecimento do que está acontecendo na Copasa. E aí, Betão, para finalizar, porque eu sei que o tempo é curto e eu vou finalizar gastando aqui mais uns 6 minutinhos ainda, o Zema ele está inovando quando ele fala da questão da privatização da Copasa. Ele tentou usar por diversos argumentos que a Copasa tem que ser privatizada porque é um monopólio, e a gente provou que não existe monopólio na Copasa, pelo contrário, ela é um monopólio natural, seja uma empresa pública ou privada, uma autarquia municipal, assim como tem lá em Sesama, em Juiz de Fora. O cliente vai ter uma opção de rede de água para ligar a sua água ou uma de esgoto. Isso é um monopólio natural. Não é uma coisa específica de empresa pública. E aí o Zema trata como se esse monopólio fizesse com que as nossas contas fossem caras. E isso não é verdade. Os locais onde aconteceram as privatizações, como o exemplo lá na cidade de Pará de Minas, mostram um cenário totalmente diferente. Um local onde aconteceu uma concessão, como é o exemplo da cidade de Ouro Preto, mostra um cenário totalmente diferente, que as contas ficaram mais caras, mais altas, e os serviços ficaram precários. E a população hoje sofre e pede socorro, pedindo para tirar aquela concessão, que chama Águas de Saneouro, né, a Saneouro que fica lá em Ouro Preto, tirar a concessão lá do município, porque o povo não consegue pagar as tarifas tão altas como está nesse momento. E como exemplo final nesse sentido de privatização, nós temos uma situação lá de Manaus, onde foi privatizado no ano de 2000, né, com a mesma promessa que o governo Zema tem aqui, de que as tarifas vão diminuir, de que os serviços vão melhorar, mas o cenário lá é totalmente divergente disso. As tarifas aumentaram e as regiões mais carentes, os bairros, Betão, as periferias, você não tem acesso à água tratada. Manaus é a pior cidade em saneamento, dentre as maiores cidades que tem no nosso país. E lá é uma empresa privada, e ninguém discute esse contexto. Contrapondo esse argumento, nós temos a cidade de Uberlândia, que é um departamento municipal, é um DEMAI, que liderou por diversos anos como a cidade mais bem saneada do país. E não sou eu que estou falando. Os dados são registrados no sistema, isso SINISA, antigo SNIS, Sistema Nacional de Informação de Saneamento, do governo federal, onde mostra lá que Uberlândia é a cidade mais bem saneada aqui de Minas Gerais. E lá não é privado. Montes Claros, Betão, é a 29ª cidade mais bem saneada do nosso estado, e é Copasa. E esse contexto não é discutido pelo governo Zema. Diante desses argumentos, Betão, nós lá do Sindágua, estou ficando rouco aqui porque eu estou recuperando a voz, nós criamos um manifesto em defesa dos serviços públicos, da Copasa como empresa pública,
E eu vou lê-lo aqui. Se o senhor, enquanto deputado, concordar, eu gostaria da sua assinatura, e a gente vai tentar rodar essa casa aqui também, buscando a assinatura de outros deputados, porque é muito importante os trabalhadores da Copasa e a população do Estado de Minas Gerais que usam desse serviço saber o que cada deputado pensa com relação à nossa estatal, saber o que cada deputado pensa com relação a que se a Copasa, como empresa pública, ela serve sim para corrigir as desigualdades no nosso Estado. Lendo o nosso manifesto, Manifesto dos Deputados Estaduais de Minas Gerais em defesa da Copasa pública. A população de Minas Gerais e os trabalhadores da Copasa, nós, consciente de nosso papel na defesa dos direitos do povo mineiro e na preservação do patrimônio público, declaramos nosso compromisso em lutar contra a privatização da Companhia do Estado de Minas Gerais, Copasa. Entendemos que a Copasa, como empresa pública, desempenha um papel estratégico na garantia do direito fundamental de acesso à água potável e ao saneamento básico. Sua atuação, que abrange milhões de mineiros, vai além da lógica do mercado, priorizando o atendimento às populações mais vulneráveis e promovendo saúde, dignidade e desenvolvimento regional. Por que defendemos a Copasa pública? Primeiro, evitar a precarização dos serviços essenciais. A privatização da Copasa traria o risco de redução na qualidade do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, como observado em outras localidades, onde serviços de saneamento foram entregues na iniciativa privada. 2. Garantir tarifas justas e acessíveis. A experiência em diversos estados e países demonstra que, sob gestão privada, as tarifas tendem a sofrer aumentos significativos, penalizando principalmente as famílias de baixa renda e aprofundando as desigualdades. 3. A arrecadação da Copasa deve priorizar melhorias na infraestrutura e qualidade dos serviços para os mineiros. Hoje, grande parte dos lucros vai para os acionistas, deixando os investimentos em segundo plano. Com a privatização, essa realidade vai piorar drasticamente, favorecendo empresas privadas e acionistas externos. 4. Proteger os empregos e direitos dos trabalhadores. A privatização ameaça milhares de empregos, direitos diretos e indiretos, trazendo cortes e precarização das condições de trabalho. Este impacto atinge não apenas os trabalhadores da Copasa, mas também toda a economia de Minas Gerais como um todo. 5. Garantir o direito à água como bem público. A Copasa não pode ser tratada como mercadoria. É um recurso essencial para a vida e um direito humano fundamental, conforme reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Nosso compromisso. Diante disso, reafirmamos nosso compromisso em rejeitar qualquer proposta de privatização da Copasa e garantir que ela permaneça uma empresa pública voltada ao interesse coletivo. Defender a qualidade e a universalização do serviço de saneamento, assegurando que nenhuma região ou comunidade mineira seja excluída. Priorizar investimento na solução dos problemas de saneamento em Minas Gerais, especialmente nas regiões mais carentes, garantindo saúde, segurança hídrica e desenvolvimento sustentável. Trabalhar pela manutenção e ampliação dos empregos na Copasa, garantindo condições dignas para seus trabalhadores. Dialogar com a sociedade mineira e suas lideranças para fortalecer a mobilização contra a privatização e por um saneamento público de qualidade. Convidamos toda a população de Minas Gerais a se unir nessa causa, mobilizando-se em defesa da Copasa pública para garantia de tarifas justas, pela manutenção dos empregos e pelo uso dos lucros da empresa para atender às necessidades reais do povo mineiro. A Copasa é do povo mineiro e assim deve permanecer. Assinam os deputados, e aí, se você concordar, se o senhor concordar com essa pauta, Betão, eu gostaria de pegar a sua assinatura, e só para lembrar aqui, onde digo Copasa aqui, entendam também a CEMIG, que é uma empresa e é um patrimônio do povo mineiro. Obrigado. Também, Betão, só queria agradecer por essa audiência pública, agradecer pela participação dos nossos parceiros aqui de mesa, né, o Léo Heller, o Montenegro, o Lucas Tonaco, o companheiro deputado estadual Betão, o Ricardo Campos esteve aqui presente hoje, mas também agradecer a população que está aqui presente. Aqui, Betão, aqui tem copasiano, tem trabalhador da CEMIG,
Sim, aqui tem cliente aqui, ó, tem vários clientes da Copasa aqui que a gente fez o convite em massa para os clientes. Registrar aqui a participação ali do companheiro Vanderlei Nicolau, lá de Teoflotone, né, Vanderlei? Ou de Nanuque? Teoflotone. Nós temos aqui o ADI, que foi vereador na cidade de Januária. Aqui também o companheiro de Januária, ali, Josué. Então, assim, nós temos aqui uma grande participação aqui, que representa, talvez, em regiões, toda a população do estado de Minas Gerais. Então, chamo a atenção nesse sentido, sem me delongar muito na minha fala, da importância de lutar pela manutenção da Copasa como uma empresa pública para o desenvolvimento do Estado. Companheira deputada estadual Bela Gonçalves, chegando aí. Da importância da gente trabalhar pela manutenção da empresa pública para corrigir as desigualdades no nosso Estado. Onde aconteceram as privatizações, quem sofreu, Betão, não foi a região central da cidade, não foram os ricos, quem sofreram foram os pobres. Assim como a companheira professora Cristina, do movimento Vargem das Flores, citou aqui, né, o que vem acontecendo com a Copasa, depois que colocaram as ações nas bolsas de valores. A partir do momento que a Copasa se tornou um negócio, foi quando também começou a ter elevados números de reclamações dos clientes, e que vários deles estão aqui presentes. E não é isso que a gente quer para a nossa companhia, não é isso que a gente quer para a CEMIG, e o que a gente quer para o povo mineiro é uma água de qualidade, em quantidade e em abundância. Obrigado, Betão, e a todos vocês que participaram dessa audiência hoje. Ok. Isso. Primeiramente, eu queria prestar um agradecimento especial ao Betão, que é um deputado que, todas as vezes, ele foi inexorável na defesa do saneamento público. E lembro da última vez, inclusive, Betão, ficamos várias horas discutindo estratégias para um combate à PPP do Vale de Jequitinhonha, né, e do Mucuri, que é mais um projeto de privatização, só tem outro nome. Cumprimentar aqui os presentes, meu camarada Eduardo, companheiro de luta, Cesário, diretor do Libertas, 2 ex-grandes diretores da Copasa, Gilson, Alex, Léo Heller e Marcos Montenegro, que são grandes referências acadêmicas para mim e para muita gente, né? Talvez 2 dos grandes acadêmicos do tema do saneamento no mundo, né? E os meus companheiros da Copasa, em nome daqueles leituristas e atendentes que foram punidos de uma maneira arbitrária e que, liminarmente, conseguimos voltá-los o máximo possível próximos de suas casas. Informar, Betão, que a gente conseguiu uma liminar, suspendendo esse processo de transferência, e que logo, logo, todos estarão em casa ou mais perto novamente. Dizer também que vencemos a Copasa nesse tema 1022 com 11-0 na segunda instância. A Copasa, na verdade, vem fazendo interpretações a lei como ela quer, não como a lei é. Mas não tem problema, não. O sindicato está aí para lutar para os trabalhadores e a gente não tem medo de luta, não. Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que falar em privatização no saneamento é falar em uma coisa que já está exaustivamente estudada. A gente tem evidências empíricas, científicas, econômicas, jurídicas e sanitárias que são um processo, no mínimo, desgraçado, um processo estúpido. Quem diz isso não sou eu, não, viu, Eduardo? É o Transnational Institute, lá da Holanda, que estudou 856 casos de reestatização do saneamento no mundo. Quer dizer, são os municípios que experimentaram privatizar, ou os estados que experimentaram privatizar, e todos agora estão voltando para trás, porque viram que isso é um grande erro, gente, né? Então, academicamente falando, já tem tantos estudos e tantas evidências de que privatizar o saneamento é um fracasso, é um erro, né? Que a gente tem instituições inteiras que estudam esse processo. Oxford Institute, Transnational Institute, Public Services International, Research Unit, da Universidade de Glasgow, o Ondas aqui no Brasil, né? Porque tem várias comprovações que depois que você privatiza o saneamento, acontecem 4 coisas. As contas aumentam, porque você começa a direcionar o negócio basicamente para ter retorno aos investidores e começa a enxergar empresa de saneamento como um banco. O segundo é que a qualidade do serviço diminui, porque para reduzir os custos e, consequentemente, tentar maximizar os ganhos, a população simplesmente é deixada de lado. Você acaba contratando serviços terceirizados, não porque eles são melhores, mas porque eles são mais baratos. E essa é uma tragédia.
Até porque aquele trabalhador terceirizado, como o Eduardo bem disse aqui, que é uma vítima do processo, ele muitas vezes vai pegar um emprego para ganhar um salário mínimo, no qual ele vai ter que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia ali, não vai ter tempo para se especializar, e logo, logo, quando ele arrumar um outro trabalho, vai haver um turnover, ele vai sair daquela empresa e não vai ter know-how, né? O terceiro fator é que as populações pós-privatização sofrem agressões para a maximização de suas desigualdades. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas populações mais pobres, mais vulneráveis, são esquecidas nas privatizações. Por quê? Porque essas populações, muitas vezes, não vão ter dinheiro para pagar uma conta exorbitante de água. Aí vem um problema do racismo estrutural. As mulheres negras são as primeiras atingidas nas privatizações de saneamento. Aí vem um problema relacionado à desigualdade, inclusive, que a gente tem no nosso país, que as populações mais vulneráveis não vão ter dinheiro para pagar uma conta de água. E o quarto fator é que, invariavelmente, onde se experimenta privatizações, a população quer voltar para trás. Eu costumo falar que não é preciso das pessoas errarem. É interessante que elas aprendam com o erro dos outros. Manaus, como o camarada Eduardo que disse, toda semana, a imprensa de Manaus repercute como o saneamento de Manaus está fazendo as pessoas terem que beber água da chuva, gente. Sandoval, que é um acadêmico que estuda esse tema em Manaus, como ele recorre, como frequentemente ele diz, né? Semanalmente sempre tem um debate sobre CPI, porque a água lá virou corrupção, inclusive. Tocantins voltaram para trás. Sacanagem. Não teve como na Saneatins. Ouro Preto, artigo do Le Monde Diplomatique, de uma acadêmica brilhante do London School of Economics. As contas de Ouro Preto triplicaram, gente. Só estão sendo pagáveis porque a prefeitura está colocando dinheiro na empresa de saneamento. Porque, senão, mais de 60% da população de Ouro Preto não tinha condições de pagar uma conta de água. Pará de Minas, Arthur Valadão, tem um artigo, e o Luiz Felipe tem um artigo publicado no Onda sobre isso, que é um artigo inequívoco. As contas de tarifa social aumentam 80%. As outras contas, em geral, as contas médias, aumentam de 15% a 35%. Né? Então, assim, poderia ficar aqui recorrendo a vários estudos sobre debates de privatização, depois que eles são feitos, e entender como, empiricamente, isso é um erro. Mas eu entendo que, na verdade, o governo Zema está tentando fazer uma espécie de confusão desse processo em 3 vias. A primeira via é, como o Eduardo bem disse aqui, o cara que nem conhecido é, tal de Matheus Simões. Ele está tentando, na verdade, fazer com que as costas dos copasianos e a população que depende de saneamento básico vire palanque político. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele está fazendo uma PPP. PPP não é parceria público-privada, é privatização por partes. No Vale de Jequitinhonha, que vou falar assim, uma piada, gente. Se vocês forem consultar a página 113 do processo dessa PPP, de estruturação dela, eles admitem que eles não têm informação em 85% dos casos. Ou seja, eles não têm informação na maioria dos casos em que se dá os indicadores de saneamento, mas eles têm uma solução. A solução mágica deles vai ser a solução de todo privatista. Que é o quê? Deixar uma matriz de risco flutuante para deixar essas contas sendo aumentadas, e assim como todo processo de PPP ao redor do mundo, vai negligenciar direitos humanos para privilegiar um lucro. E a maldade é que isso vai ser feita no Vale de Jequitinhonha, com a população mais vulnerável do nosso estado. Uma população que, se não tivesse a Copanor, que já é uma empresa que tem as tarifas bem baixas, né? Se não tivesse a Copanor lá, estava entregue à xistose e outras várias doenças tropicais negligenciadas. Isso é evidenciado, gente. Isso já é exaustivamente bem estudado. Né? Agora, eu espero mesmo, Betão, assim como a gente tem conversado bastante, também com outros parlamentares, que essa casa vai intervir nisso.
A gente tem aqui nessa casa o regimento interno dela, o artigo 194, para dispor de um projeto de resolução que pode sim obstruir esse processo da PPP, e eu tenho certeza que os deputados vão ser responsáveis o suficiente para abordar isso. Com relação à privatização da Copasa, o que a gente tem que ter em mente, gente, que é amplamente noticiado, é que a Copasa é a melhor empresa de saneamento do Brasil. Não é eu que estou falando isso, é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, no PNQS. Hoje, mais uma vez, noticiado isso. Mas por que Romeu Zema quer vender a Copasa? Gente, em 8 anos, a Copasa vendida, ela se paga. Ela se paga. O governo Zema vai vender a Copasa porque ele não consegue fazer uma boa gestão de uma empresa de saneamento. Porque a Copasa, na gestão Zema, virou mesmo, foi um banco. Todos os negócios da Copasa voltados para o tal do Drive by Investor, que é o quê? Gerar dinheiro para rentista. Isso não é fazer saneamento. Produtos financeiros são com bancos. Só que Romeu Zema tem uma visão ideológica sobre saneamento que virou a terra plana, gente. Ele é o terraplanista do saneamento. Ao invés de pegar uma empresa igual a Copasa e tentá-la fazer uma empresa forte, para competir, inclusive, fora de Minas Gerais, ele não tem competência para isso. Ele prefere, juntamente com seus parceiros do mercado financeiro, né, dar uma solução esquizofrênica, com todo respeito aos esquizofrênicos, que é uma solução de privatização. Isso é absurdo, gente. Quando se fala em concorrência no saneamento, isso não existe. Isso não existe. No meio de uns 70 e poucos artigos publicados sobre saneamento e privatizações, eu fiz um há 2 anos atrás que dizia o seguinte: essa lei nova de saneamento, a 14026, ela criou um monopólio no saneamento, que é o monopólio para a Iguá, para a Egeia, para a BRK e para o Grupo Águas. Só tem 4 empresas de saneamento que operam no Brasil, gente. Isso é um oligopólio. Muitas pessoas, inclusive bastante ignorantes nesse sentido, que não deveria ser o caso do vice-governador, mas acaba fazendo uma confusão com relação ao saneamento e eficiência. Muita gente fala o seguinte: ué, mas a telefonia celular, por exemplo, foi privatizada, né, e melhorou, muita gente teve mais acesso. Isso é uma visão errada, gente. Mais gente teve acesso à telefonia celular porque teve mais acesso à tecnologia. A tecnologia fez uma larga escala desse processo. Quando privatizar o saneamento, meus camaradas, não vai passar 4 canos da água na porta da sua casa e você não vai poder escolher de qual que você quer, não. Vão entregar nas mãos de uma empresa privada que vai prometer um deságio, um desconto imediato, mas depois de 2, 3, 4 anos, a sua conta vai ficar no mínimo 30% maior. E é isso que todo deputado que defende privatização deveria falar para a sua base. Deveria falar o seguinte: olha, eu defendo privatização, eu defendo que a sua conta d'água esteja maior. Eu queria ver se ele ia ser reeleito depois, Betão. Queria ver se algum deputado que defende privatização fosse reeleito, caso falasse a verdade. Então, em linhas gerais, gente, há confusões sistêmicas com relação a privatizações. E o que a gente tem hoje de mais moderno no mundo não é discutir privatização. O que a gente tem de moderno no mundo do debate de saneamento é discutir volume vital de água, que é isso que o governador deveria discutir. Que é o seguinte: pessoas que não têm conta de água, não têm condição de pagar uma conta de água, por exemplo, elas não podem morrer de sede. Nós não podemos comparar pessoas que têm dinheiro para encherem suas piscinas com pessoas que não têm dinheiro para pagar contas para não morrer de sede. O que deveria ser discutido de mais moderno aqui é igual o Joanesburgo estão discutindo, que é um projeto de volume vital de água. Igual na Alemanha estão discutindo, Freiwasser, que é um projeto de volume vital de água. Igual na Irlanda se discute. São projetos, gente, que a modernidade abarca, porque ir a favor do progresso no saneamento é ser progressista. E ser progressista no saneamento é corrigir as desigualdades, deixando todo mundo tendo dignidade de pagar uma conta de água, com contas baixas. Finalizando, porque é um debate muito grande, né? Ficaria aqui 24, 48 horas debatendo esse tema, porque é isso que a gente faz de maneira exaustiva em todos os municípios, inclusive, onde a gente
tenta sim enfrentar esses privatistas em forma de deputados, prefeitos, vereadores, não importa. A gente defende essa empresa independentemente de onde esteja, como foi o caso de Paços de Minas, Divinópolis, Ipatinga, Alpinópolis, Cataguases, Visconde de Rio Branco, em tantos outros casos. Finalizando, o que eu gostaria mesmo que fosse feito era colocar-se o governador nessa mesa, o vice-governador nessa mesa, os grandes estruturadores desse processo de privatização, para que eles nos respondam a quem interessa privatizar um serviço de saneamento. Para vocês terem ideia, gente, na semana passada, a SEDAI, que foi privatizada, há um tempo atrás, o governador do Rio de Janeiro falou o seguinte: agora a gente vai ter que aumentar as contas d'água para corrigir um problema do edital. Vocês têm ideia de quanto é o valor desse problema? 4,5 bilhões de reais. Como você faz um edital e uma prospecção para privatização e você erra 4,5 bilhão de reais? Como isso acontece? Eu sei como isso acontece. Porque os lobistas da privatização do saneamento estão entre os grandes financiadores de campanha. E eles não estão nada preocupados em quem vai passar sede, em quem vai ficar doente, em quem vai ter dignidade. Eles estão preocupados com manter a água enquanto negócio, com manter a água enquanto mercadoria. É isso, pessoal. O que a gente promete aqui é luta, uma luta acirrada, e o que a gente vai garantir é passar essa gestão Zema com a Copasa pública e com todos os seus funcionários, com todos os seus direitos garantidos. É isso que o Sindago vai garantir hoje e sempre. Muito obrigado. Roberto. Olha, agradecer. Considerações finais. Sim, agradecer pelo espaço, agradecer pela audiência, aos servidores da casa, assessorias. Obrigado, Miguel. Obrigado, Betão. Obrigado, Ricardo. A gente sai daqui hoje com uma solução muito clara contra essa PPP da Copanor, que é uma solução que nós, Sindágua, elaboramos. Vamos continuar o enfrentamento. Lamentar a ausência dos privatistas, não sei se por medo, não sei se porque não teriam respostas, não sei se por constrangimento. Não cabe a mim julgar o motivo, mas nós, sindicalistas, não temos o privilégio da ausência. O que a gente tem é o dever da presença em todos os fóruns, inclusive na Assembleia Legislativa, contra a privatização da Copasa, pelo direito dos trabalhadores da Copasa, pelo direito dos trabalhadores da Copanor e contra todo e qualquer projeto que vá fazer com que a população sofra os desmandos do saneamento público-privado. É isso. Quero agradecer e dizer aquilo que eu digo sempre. Vencemos durante esses 6 anos, estamos vencendo agora, e tenha certeza, Matheus Simões e Romeu Zema, que vão terminar o mandato de vocês com essa empresa pública e com nenhum trabalhador sem direitos, com todos os trabalhadores com seus direitos preservados. Né? Vencemos ontem, vencemos hoje e vamos vencer amanhã. Porque aqui no Sindago, enquanto tem bambu, tem flecha. Obrigado, pessoal.